Fala pessoal, agora sim, eu acho que conseguimos normalizar aqui na nossa live. Vejam só, hoje nós vamos falar sobre estudos de informativos. Como é que vocês estudam a jurisprudência? Como é que vocês se preparam para se deparar com questões de concursos que tratam de súmulas de tribunais, informativos de jurisprudência? Como é que isso cai em concurso? Primeiramente, a grande pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual é a relevância dos informativos para os concursos públicos? Essa é a pergunta número um. Qual é a grande relevância dos informativos para os concursos públicos? Para quem começou agora, começamos agora. Peço desculpas se tivemos um pequeno problema técnico em razão da rede aqui do Tribunal Superior Eleitoral, que aparentemente barra o YouTube. Mas começamos agora. Então, vamos falar hoje sobre um tema muito importante: como estudar informativos. E aí, eu voltando, a primeira pergunta que eu faço é, qual é a relevância dos informativos? Essa é a pergunta número um. A pergunta número dois é, estudar informativos a partir de quando? Que ano que eu vou ter como base? Pergunta número 3. E as súmulas? É só informativos ou vamos estudar enunciados de súmulas também? Pergunta número 4. Quantas vezes estudar informativos por semana? Como estudar? Como me organizar? E a última pergunta é, por onde estudar os informativos? A gente vai tentar, nessa live, responder a todos esses questionamentos. Vocês têm um recurso que eu vou até ativar aqui agora, do bate-papo ao vivo. Vocês podem mandar qualquer pergunta que vocês queiram, que eu vou ler aqui e responder a vocês. E vejam só, já respondendo ao primeiro questionamento, qual é a relevância dos informativos de jurisprudência e que cuidados nós temos que ter para ao estudar esse tema? Primeiramente, claro, vocês estão estudando agora para concursos públicos, mas há muitos anos atrás, os informativos não eram cobrados, né? Não havia tanta relevância assim sobre o que, a respeito do que. Obrigado, Maria Carolina, vi aqui sua mensagem. Boa noite para você também. No passado não se cobrava tanto isso, tá? O que eu queria dizer. Informativos não caíam, súmulas não caíam e, obviamente, o direito começou a ter como fonte também a jurisprudência, os enunciados de súmula, etc. As bancas de concurso começaram a assumir isso, obviamente. A primeira a fazer isso foi o CESP. O CESP começou a cobrar informativos dos candidatos e aí isso virou uma febre geral, isso tem muito tempo já, isso virou uma febre geral e hoje em dia ninguém cogita em fazer prova de concurso sem estudar informativos. É claro que algumas bancas cobram menos do que outras e aí vocês têm que ter muito cuidado em avaliar a banca do concurso que vocês querem, né? Se vocês vão fazer um concurso da banca do VUNESP, por exemplo, do MP de São Paulo, informativos caem muito menos do que lei. Claro, o CESP cobra bastante, a prova do MPF, da magistratura, que tem bancas próprias, cobra bastante informativos. Então fiquem ligados, né? Tentem sacar cada banca, investigar cada banca para saber qual cobra mais. Mas, no geral, todas têm cobrado bastante hoje em dia, certo? Então, qual é a relevância dos informativos? É muito alta hoje. Os informativos conseguem imprimir objetividade aos examinadores. Se a gente parar para pensar, o que os examinadores querem ao fazer uma prova? Não querem que as questões sejam contestadas. Então, a letra fria da lei, da Constituição e os informativos são uma forma do examinador mostrar, olha aqui, ó, não, a resposta certa é essa aqui, porque o STJ decidiu assim, porque o STF decidiu assim, entendem? Então, não melhor dizendo, uma objetividade grande em se cobrar esse tipo de coisa. Então, não precisa nem de grandes reflexões. É óbvio que em qualquer prova o que vai cair mais é lei. E depois da lei o que vai cair mais são os informativos. Aí muita gente até fala, então não preciso ler doutrina. Vejam, o que você entende por doutrina? Hoje em dia, um livro bom para concurso é um livro voltado para concurso, um livro esquematizado. Claro que vocês, dependendo do concurso, se for um concurso muito aprofundado, vocês podem ter o segundo livro para aprofundar em determinados temas. Mas um bom livro voltado para concurso é aquele que consegue unificar lei, jurisprudência e trazer os conceitos. Então, quando você lê um livro esquematizado, você já está lendo também a lei, está lendo a jurisprudência, as súmulas,
Então, não existe um livro puramente doutrinado voltado para concurso. Dificilmente você vai achar isso. Hoje o mercado já absorveu muito isso. Então, tem gente que quer abandonar os livros, tem gente que acha que não precisa mais ler livro nenhum, porque o concurso só cai lei e jurisprudência. Não, os livros tratam da lei, os livros tratam da jurisprudência. Então, tenha muito cuidado, né? Porque tem gente que está abandonando por completo o livro. Você tem que comprar livro voltado para concurso. Então, relevância muito grande dos informativos, mas tenha cuidado, porque algumas situações precisam ser atentadas. Às vezes, as bancas de concurso cobram informativos bastante recentes. Às vezes você lê uma decisão do STJ e acha que isso é consolidado, mas foi um precedente isolado. Tenham cuidado na hora de estudar, leiam bastante informativos para que vocês possam discernir e saber que às vezes uma turma difere de uma outra turma dentro do STJ, às vezes não há tanta uniformidade, às vezes o tema oscila. Por exemplo, conceito inelástico de improbidade administrativa. O STJ já decidiu que o ato de improbidade administrativa ostenta a natureza inelástica e logo depois decidiu de forma contrária. Qual que prevalece? Tenham cuidado para saber que posicionamento é apenas um caso absolutamente isolado e que depois foi modificado e que caso é interessante e pode cair em concurso. Tenham cuidado ao diferenciar isso. Aí vem a segunda pergunta. Estudar informativos a partir de quando? Eu acho isso curioso porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu me lembro que eu fazia um curso e era um curso telepresencial, na época não tinha curso online. Não que eu seja tão velho assim, isso foi em 2010, 2009. E eu me lembro bem de eu estar na cantina do curso e tinha uma pessoa que fazia o curso também que estava conversando com um amigo dizendo o seguinte, olha, eu estou estudando os informativos estávamos em 2009, né? Ele falava que estudava desde 2003, ou seja, ele estava estudando os informativos de 6 anos atrás. Faz sentido isso? Lógico que não. Não faz nenhum sentido isso, né? O ideal é que vocês estejam atualizados com os informativos de 1 ano e meio para cá, 1 ano para cá, no máximo 2 anos para cá. O que ultrapassar 2 anos já está bastante consolidado nas aulas, nos livros. Então, fiquem tranquilos, né? Os informativos que você tem que saber é de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo para cá, certo? A lei informativa de 6 anos atrás não vai fazer diferença nenhuma, muito pelo contrário, vai te prejudicar, porque você muito provavelmente vai se deparar com uma decisão no passado que hoje em dia já não prevalece mais, aquele entendimento já não prevalece mais. Então não gaste seu tempo lendo informativos de 6, 7 anos atrás, 5 anos atrás, não gaste seu tempo com isso, certo? Não gaste uma vela boa com um defunto vagabundo, não. Pega os informativos de 1 ano. Você começou a estudar agora, você vai pegar os informativos de 1 ano atrás e você vai continuar estudando. Vamos supor que você fique 1 ano estudando, você já tem 2 anos de informativo aí. Então, ao longo do tempo de estudo, você já vai acumulando esse tempo de informativos, certo? Então, estudar a partir de quando? A partir do ano passado, por exemplo, estamos em 2018, estamos em agosto de 2018. Vocês estudam todos os informativos desse ano, 2018, e todos de 2017, vocês estão muito bem. Vocês têm aí mais de 1 ano e meio, né? Quase 2 anos. É bastante coisa. Outro ponto importante são as súmulas, os enunciados de súmula, melhor dizendo, né? Que a súmula é um substantivo coletivo. Os enunciados de súmula são muito cobrados e aí vale a pena, até porque o número de súmulas é menor do que o número de informativos publicados, já que tem informativo toda semana. As súmulas, vale a pena você pegar, por exemplo, no site do STJ, no site do STF e imprimir as últimas súmulas de 3, 4 anos atrás. Essas súmulas de 3, 4 anos atrás são muito cobradas, caem bastante concurso. Então, vocês podem, no STJ mesmo tem essa parte, imprimir súmulas, súmula número tal. Você pode ver as últimas súmulas, o STJ mostra as últimas súmulas, e você pode imprimir as súmulas de 3, 4 anos atrás. Vale a pena fazer isso, vale muito, muito a pena fazer isso, imprimir a súmula de 3, 4 anos atrás. Porque são as que caem mais. As de mais tempo ainda atrás, vocês podem comprar um livro só de comentários de súmulas, dividido por temas. É bastante interessante. Na Juspodium tem um livro um livro só sobre isso. É legal? É muito bom. Eu compraria um livro de súmulas comentadas por tema. Mas vocês saibam que essas súmulas mais antigas vão estar nas aulas sendo comentadas, estarão nos livros que você comprar.
Então, essas súmulas naturalmente vão aparecer. Agora, as novas súmulas, elas caem mais e às vezes você teve uma aula no dia seguinte que sai uma súmula sobre um tema. Então, você tem que estar sempre muito bem atualizado. A pergunta número 4. Ainda dentro da pergunta número 3, que é súmulas informativos, qual a importância das súmulas. Entenda que vocês precisam, sobremaneira, saber os informativos e os enunciados de súmula do STF e do STJ. Esses são os mais importantes. Então fiquem muito ligados. Vou fazer uma prova de eleitoral. Vale a pena saber os informativos do TSE? As súmulas, sim. Os informativos, me parece que não, porque há uma oscilação muito grande. E o livro que você estiver estudando eleitoral já vai te trazer um entendimento bastante consolidado a respeito de um assunto X ou Y. O STF e STJ, que são os tribunais mais importantes para você saber. Quantas vezes estudar por semana súmulas e informativos? Obviamente, isso vai depender do seu dia a dia. Muita gente me pergunta como estudar para concurso. Muita gente fala, fiz um cronograma de estudo assim, assado, é bom, é ruim. Vejam, isso depende muito das peculiaridades de cada um. Primeiro, de atributos pessoais. Que tipo de pessoa você é? Você estuda escrevendo, fazendo resumo, você aprende as coisas com mais facilidade, você demora um pouco mais, depende, cada um tem seu jeito. Tem mais facilidade com essa disciplina, menos com essa. Por exemplo, eu nunca consegui entender direito previdenciário. Talvez por isso eu nunca tenha pensado em ser juiz federal, por exemplo, porque eu não tenho facilidade com o direito previdenciário. Vinícius me pergunta aqui, quem está na faculdade e tem medo dos informativos ficarem desatualizados? Quem está na faculdade ainda, é isso, Vinícius? Deixa eu buscar aqui sua pergunta de novo. Para quem ainda está na faculdade e tem medo dos informativos ficarem desatualizados. Vinícius, quem ainda está na faculdade, muita gente também me pergunta isso. Estou na faculdade, como é que eu começo a estudar? Se você está na faculdade, pense em fazer uma excelente faculdade. Independentemente de como seja o seu professor nas disciplinas, aproveite para estudar de maneira bastante aprofundada e já vá estudando os informativos se você quiser formar uma base boa. Mas fique tranquilo, vá estudando periodicamente pelas fontes de informativos que eu vou passar daqui a pouco para vocês. E tente sempre, às vezes se você tem um professor que não abrange todo o assunto, ou que é mais superficial, ou que é um professor mais filosófico, tente sempre estudar para além do caderno do professor. Porque se você copiar o que o professor diz, você vai saber bem o que... se você copiar o que o professor diz, você vai saber bem responder as provas do professor. Mas o concurso vai ser muito diferente, ou mais abrangente, do que a prova do seu professor. Então, estude por livros bons, já desde a faculdade, forme uma boa base. Eu fiz isso e deu certo. Eu acho que na faculdade é importante você ter uma boa base. Depois, quando você sair da faculdade, você faz um curso para concurso, você já foca de maneira mais aprofundada. Me perguntaram, informativos do TST também, obviamente, concursos trabalhistas exigem um conhecimento muito grande das súmulas e OJs do TST. Não precisam ser concursos trabalhistas, exclusivamente trabalhistas. Por exemplo, a DPU cai, cai direito de trabalho. A DPU cobra direito de trabalho, cai isso. Então você precisa ler súmulas e OJs também para a DPU, lógico. TST também. Então TST, STJ e STF são os principais que vocês precisam ler. E aí, quantos dias por semana estudar informativos? Olha, depende do seu dia, como eu estava dizendo, depende muito de como você se organiza. Se você tem o seu tempo livre, bastante livre, você pode ampliar esses dias. Eu acho sempre interessante, o que eu fazia quando eu estudava para concurso? Eu colocava que eu estudaria no dia, por exemplo, na segunda-feira, penal, processo penal, na terça, civil, processo civil. Eu sempre colocava em cada dia um estudo de matérias e depois questões, no outro dia matérias, depois informativos, depois matérias, lei seca, matérias, Constituição. Eu fazia isso. Eu tentava estudar todo dia algumas matérias e, além disso, fazer algo extra, uma atividade extra. Essa atividade extra, o que é? Questões, informativos, leitura da lei seca e da Constituição. Então, você vai tentar inserir questões, informativos, lei e Constituição dentro do seu dia a dia. Eu sempre reservava também o final de semana para estudar informativos. Então, o que eu fazia?
Geralmente na segunda eu lia civil, processo civil, eu lia também a Constituição. Terça, penal, processo penal, eu lia leis. Quarta, constitucional administrativo, fazia questões. Quinta, outra matéria, sei lá, empresarial e tributário, e outra dupla, e lia informativos. Aí lia na quinta, na sexta e no sábado, por exemplo, informativos. Eu acho interessante estudar informativos 2 dias por semana, pelo menos. Se você só tiver tempo para ler 1 dia por semana, faça 1 dia por semana. Acho que 2 dias por semana são uma base boa. Mas se você tiver mais tempo, você bota 3. Se você tiver menos tempo, coloca 1. E por aí, e assim sucessivamente. Você vai ajustar de acordo com as suas possibilidades. Quando eu fiz o concurso para a magistratura do Estado da Bahia, que foi um dos concursos que eu passei, eu tinha um amigo que só podia estudar de noite. Então ele passou no concurso da magistratura só estudando no turno da noite. É muito difícil, quer dizer, é muito sacrificante isso. Difícil sempre é muito sacrificante. Ele conseguiu. Ele tinha pouco tempo para estudar informativos e conseguiu se administrar. Então, eu acho interessante você colocar uns 2 dias para estudar por semana. Se puder colocar mais, coloque mais. Quinta, sexta e sábado, segunda, quarta e sexta, alguma coisa assim, agregando ao estudo das disciplinas, certo? A Ellen pergunta, os enunciados do CJF são indispensáveis para concurso da magistratura federal? Ellen, tem alguns enunciados do CJF que eu acho que são importantes, sim. O CJF faz enunciados que são doutrinários, mas acho bastante importante você saber alguns deles para a magistratura federal. Acho que podem ajudar sim. Isso tem naturalmente nos livros, são informativos que às vezes ajudam, principalmente em questões subjetivas. Na verdade, são enunciados do CJF. Acho importante, sim, acho importante. Não tanto quanto os informativos e enunciados de súmulas do STJ, do STF, mas são importantes também para a magistratura federal, especificamente, né? Para outros concursos, para o Ministério Público Federal, dificilmente vai ter alguma utilidade um enunciado do CJF, para a DPU, para a AGU, acho muito difícil. Na magistratura federal, já tem um tempo que as pessoas se dedicam a dar uma olhada nos enunciados do CJF. Eu confesso a você que quando estava para concurso, eu negligenciava um pouco esses enunciados. Mas, nas aulas que eu tinha, os professores sempre comentavam os enunciados do CJF. Então, isso aí pode ser um diferencial, certo? A última pergunta é a seguinte, por onde estudar informativos? A gente viu a relevância, a gente viu a partir de quando a gente vai estudar. Eu acho engraçado que tem muita gente que fica dizendo assim, querendo assustar os outros, né? Estou estudando os informativos de 2002, estou estudando informativos de 1996. Tem gente que não tinha nem nascido. Não precisa se assustar com isso. Formativos de 1 ano e meio para cá são suficientes, 2 anos para cá no máximo, é suficiente isso. Não precisa pegar informativo de 4 anos para cá, não há necessidade disso. E a última pergunta, que foi uma pergunta que me fizeram aqui agora, é a seguinte: por onde estudar os informativos? Essa é uma pergunta muito boa. A gente viu a relevância, a gente viu quando, a gente falou sobre súmulas, que tribunais, STJ, STF, TST, quantas vezes por semana. E a pergunta agora é, por onde estudar os informativos? Antigamente, aí eu tenho que fazer um retorno aqui. Antigamente, o STJ publicava muito mal os informativos deles. E o STF também. Antigamente, os informativos eram muito longos e não tinha destaque nenhum. Hoje em dia, vocês podem ver que o STJ já faz uma publicação esquematizada dos informativos. O STJ já publica com uma frase principal. Isso é muito bom, porque o próprio STJ já faz uma edição. O STF também faz uma certa edição, menos que o STJ, mas também há uma certa edição ali. Então, vocês podem estudar pelo site do STJ? Podem. Eu, inclusive, quando eu estudava informativos, e até hoje, quando eu preparo aulas, eu sempre faço isso. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, vocês vão começar a estudar informativo hoje. Você começou a estudar para o concurso hoje. Aí você pensa, eu quero me atualizar com os informativos passados, desse ano e do ano passado, né? Como é que eu me sinto? Comecei a estudar hoje, como é que eu me preparo? Então, foque nos informativos desse ano e nos de 2017. Como é que eu vou estudar todos os informativos de 2017? Você pega no site do STJ, tem lá informativos, publicações, né? Informativos por tema. E 2017 você baixa, o STJ cria um PDF para você com todos os informativos do ano passado separados por temas e com as frases principais destacadas.
Você pega esse arquivo PDF, imprime, pega seu marca-texto, amarelo para informativos importantes, verde para informativos muito importantes, pega a sua caneta e vai grifando e você tem ali impresso. Recomendo que vocês imprimam. Imprimir é importante porque o papel físico ajuda na apreensão do conhecimento e também as telas dos tablets são prejudiciais à visão, à vista. Então você vai ter a vista muito cansada se você ficar lendo por tablet o tempo todo. Então é importante imprimir, eu acho muito bom imprimir. Comprei uma impressora laser, eu comprei no passado, era bem baratinho, eu me lembro que comecei a estudar para concurso, comprei uma impressora laser, um HP de 200 e tantos reais, 300 reais, e que consegui imprimir bastante coisa. Vale a pena comprar uma impressora laser para vocês imprimirem bastante coisa. E depois fica barato, porque para recarregar o cartucho é barato. Então, uma opção, eu vou dar várias opções aqui por onde estudar os informativos. Uma opção é no próprio site do STF, no próprio site do STJ. Vocês baixam, por exemplo, os de 2017 por temas. Os de 2018 também por temas, ele vai gerar um PDF só com todos os informativos até a data que você clicou ali, dividido por temas, isso é muito bom. O STF tem uma publicação por temas também, mas é mensal, então você vai ter que baixar vários PDFs, um para cada mês, mas também é por tema, o que é muito bom. Então dá para fazer isso diretamente no site do STF e do STJ. Uma outra opção, e aí eu acho que essa opção é boa para você estudar daqui para frente. Então, de hoje para trás, você imprime no STJ. Uma opção daqui para frente são sites que têm informativos esquematizados. O blog Dizer o Direito, por exemplo, do Márcio, é um blog muito bom. Eu faço bastante propaganda dele para quem me pergunta, porque é de fato um blog de muita qualidade, o do Dizer o Direito. E tem informativos esquematizados lá. Ele também tem alguns livros, a gente vai falar de obras também. Ele também tem livros. Mas aquele site do Dizer o Direito é muito bom porque você pode ler no site do STJ logo os informativos passados e no site do Dizer o Direito você pode imprimir os futuros. Você pode, se quiser, ler tudo pelo site, pelo blog do Dizer o Direito ou por outro blog de sua preferência. Não há problema algum. Fiquem ligados apenas na atualização. Não sei como é que anda a data em que é publicado o informativo, se está saindo direitinho todas as semanas, de acordo com os informativos. Importante que não haja descontinuidade. Acho que o Dizer o Direito está tudo ok. E é uma boa indicação realmente Dizer o Direito. Vocês podem ler todos os passados também pelo Dizer o Direito. Pegar e imprimir os arquivos. Você tem geralmente um informativo esquematizado mais curto, resumido e um mais amplo. Você pode imprimir e ler. Eu me lembro que na época que eu estudei para magistratura estadual, eu fui aprovado no concurso de juiz de direito da Bahia em 2013, se não me engano. Já existia o Dizer o Direito e muita gente estudava informativos pelo blog do Dizer o Direito. Lucas pergunta aqui, então no dia... deixa eu pegar aqui, Lucas, deixe-me reler sua pergunta aqui. Então, no dia é sempre bom conciliar a doutrina, os informativos, e as leis secas e as questões anteriores de concurso, tudo durante o dia de estudo. Lucas, eu não entendi muito bem sua pergunta, não. Eu acho importante você estudar todo dia alguma disciplina, ou duplas de disciplina, ou trios de disciplina, depende de como você se organiza. E a cada dia você agregar, além da disciplina, alguma coisa extra. Então, você estuda civil e processo civil, mais questões de qualquer disciplina, inclusive civil e processo civil. No outro dia, penal e processo penal, mais informativos. No outro dia, constitucional e administrativo, mais, não sei, lei seca. No outro dia, tributário financeiro, tributário e empresarial, mais, sei lá, mais a Constituição. A frequência dos informativos, Daniel, você que pergunta, a gente responder, mas eu posso ressaltar de novo. Quanto à frequência, eu recomendo 2 vezes por semana você estudar informativos. Se você tiver pouco tempo, uma vez vale fazer passar, você não vai ser reprovado por causa disso, obviamente. Eu estudava de 2 a 3 vezes por semana informativo, geralmente quinta, sexta e sábado. Ou sexta, sábado e domingo, eu estudava informativos, era bastante comum. E na véspera das provas, eu também fazia uma revisão geral dos informativos. Por isso é bom vocês imprimirem os informativos e grifarem. Porque na véspera da prova, nas semanas anteriores, vocês vão ter que revisar os informativos. Porque vocês vão lendo, vão estudando, vão se preparando, mas perto da prova, quando sai o edital, você vai estudando os informativos novos e vai também revisando todos os passados. Às vezes você viaja para fazer uma prova de concurso, uma segunda fase, uma primeira fase, leve sempre os seus informativos impressos, para você poder revisar todos eles perto da prova. Então, voltando, por onde estudar? Site do STF e do STJ é uma opção, do TST também, né?
Website de blogs de informativos esquematizados é muito bom, como eu já falei também. E uma terceira opção, livros. Livros. A gente tem livros, por exemplo, do Márcio, do Zé Direito, do Roberval Rocha, a Mila Gouveia. A editora Juspodium tem diversas obras muito boas para estudar informativos. No ênfase, a gente está fazendo uma plataforma, consolidando uma plataforma nova que vai trazer algumas novidades muito boas, inclusive no que diz respeito ao estudo de informativos esquematizados. Mas temos diversas opções. Né? Não existe uma regra perfeita, única, melhor dizendo, para você estudar informativo. Você pode pegar pelo site do STF, STJ. Eu sempre estudei diretamente do site do STF e do STJ. Você pode ir informativos esquematizados em blogs. Você pode se valer de livros. Livros são uma opção boa para você estudar os informativos passados. Porque lembre que os livros, dificilmente você vai conseguir, a editora vai ficar lançando toda semana uma atualização. Então, você quer estudar todos os informativos de 2017 do STJ, você pode comprar um livro específico para isso. Ou você pode ir no site do STJ, que eu acho mais interessante. Eu iria para o site do STJ, que é o que eu fazia. Há essas opções. E o site da Juspodium me parece que é o site melhor para esses temas, porque é um site muito voltado para concursos públicos. Pessoal, essa era a conversa que eu queria ter com vocês. A gente está começando mais um ciclo aí do nosso curso ênfase. A cada período a gente renova nossos cursos, estamos iniciando de novo nossos cursos. Tem muita coisa bacana e nova para a gente, que a gente vai inaugurar no ênfase, inclusive concursos estaduais agora, que a gente vai inaugurar com o amigo Bruno Bodart, que é o juiz de direito lá no Rio de Janeiro e auxiliar aqui no Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa muito qualificada e vai montar, com certeza, já montou, né, um curso muito bom para as carreiras estaduais. Então temos muitas novidades boas, muitas modificações, muitos aprimoramentos que a gente pretende passar para os nossos alunos, ok? A conversa que eu queria ter com vocês sobre informativos era essa. Espero que vocês tenham gostado. Não negligenciem esse tema. É muito, muito importante. Se você não viu esse vídeo desde o início, a gente teve alguns problemas técnicos. Começamos com um vídeo anterior e eu tive que refazer e reiniciar esse vídeo. Se você não conseguiu ver do início, vocês podem voltar aí no YouTube e assistir tudo de novo, ok? Eu desejo a vocês tudo de bom, excelentes estudos, boa sorte nas provas, sobretudo para quem vai fazer agora o MPF, agora que a prova já está marcada, vai ocorrer exatamente agora. Desejo que vocês tenham muita tranquilidade e saibam, eu vejo muita gente angustiada estudando para concurso, saibam que todo mundo fica angustiado, todo mundo fica sem saber se está fazendo certo, se está fazendo errado, quer uma fórmula pronta de um professor, vocês vão ter que testar vocês mesmos para saber se estão fazendo algo certo. E as provas de concurso são um grande termômetro. Vão estudando e fazendo provas. Se vocês estão aumentando sua nota, aumentando seu desempenho, vocês estão no caminho certo, vocês vão modificando. Eu, na minha época de concurso, não tinha ninguém para me ajudar, a gente não tinha tantos serviços, tantas obras. E olha que não faz tanto tempo, em 2010, 2009 eu fiz a Defensoria Pública, foi meu primeiro concurso. Depois que eu parei, fiquei alguns anos na Defensoria, voltei a estudar em 2014, entrei no MPF. Então, não faz nem tanto tempo assim, mas muita coisa mudou, o mercado se dinamizou bastante, né? Então tem bastante opção. E obviamente, quanto mais escolha a gente tem, mais angustiado a gente fica, mas tenham certeza de que isso é bastante natural, ok? Bom, deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Eu vou ter que voltar aqui para o trabalho, que eu, por incrível que pareça, aqui em Brasília, eu estou designado aqui para auxiliar a Procuradoria-Geral Eleitoral. No ano eleitoral tem bastante coisa para fazer esse ano, ok? Fico à disposição no meu blog. Se vocês quiserem mandar qualquer mensagem, manda também no meu Instagram, no Twitter. Eu estou lá em todas as redes sociais. O Facebook eu parei um pouquinho, porque o Facebook é uma rede social que está caindo um pouco. E a gente não consegue ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? Um grande abraço para vocês todos e até a próxima.